Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre habilidades de comunicação, super importante para aprender a resolver conflitos interpessoais com respeito a si mesmo e ao próximo. Vamos lá? Então chegou, a famosa habilidade de comunicação. Vamos ver do que ela é composta. A habilidade de comunicação, pessoal, ela tem vários objetivos. Um dos objetivos é aumentar e desenvolver a empatia, extremamente importante, que a gente já comentou em outros vídeos. A habilidade de comunicação, ela permite criar uma comunicação muito mais clara, mais empática, diminui a distorção das interpretações durante a comunicação, melhora o alcance dos seus objetivos, você consegue mais eficácia naquilo que você está comunicando. Mantém as relações interpessoais saudáveis e melhoram suas relações sociais. Muito legal, né? Super importante. Quais são elas? Nós temos predominantemente 4 estilos de comunicação habilidoso no sentido de desenvolvimento e melhorias da empatia durante a comunicação. Uma delas é a paráfrase, a outra é a descrição do comportamento do outro, a verificação de sentimentos do outro, da percepção que eu tenho dele, a descrição dos meus sentimentos para o outro. Vamos ver cada uma delas. Paráfrase. Paráfrase, pessoal, consiste em dizer com as nossas próprias palavras aquilo que o outro me disse. Então, isso melhora a compreensão mútua, faz ele falar mais. A paráfrase em si transmite um sentimento, o meu interesse no outro e a minha preocupação em ver como ele enxerga as coisas, qual a interpretação dele. Então, na próxima vez que alguém estiver irritado com você ou criticando, experimente usar a paráfrase até conseguir mostrar-lhe que você entende o que ele está querendo transmitir. Eco é um estilo, é um tipo de paráfrase, que é quando a gente repete exatamente a última palavra da pessoa, seguida de um silêncio, E na forma de uma pergunta. Então, por exemplo, chega alguém e fala assim para mim: hoje eu tô chateado. E eu vou usar o eco, que é um tipo de paráfrase. Aí eu falo assim: hoje você tá chateado? Então eu pego exatamente a frase dele, coloco na forma de pergunta e faço silêncio em seguida. Isso favorece a comunicação. Isso mostra que eu estou percebendo ele e vai fazer com que ele se explique melhor, vai fazer com que a comunicação flua melhor. Cuidado que a gente tem que ser muito verdadeiro com isso, senão pode dar a impressão de ironia ou sarcasmo. Isso nunca é bom numa comunicação, sempre a gente tem que ser verdadeiro. A descrição de comportamento é do outro, porque comportamentos são ações observáveis que o outro emite. Lembra que eu não posso fazer julgamentos ou generalizar os seus motivos ou traços de personalidade. Então, eu tenho que observar exatamente o que ocorre. Por exemplo, notei que você me interrompeu quando eu ainda estava falando. Então, eu estou descrevendo o comportamento dele, eu não estou julgando. Um julgamento seria: nossa, como você é grosso, porque você sempre me interrompe. Então, eu estou julgando a pessoa. Isso não favorece a comunicação e leva a um conflito ruim. Notei que quando você aparece de manhã, você bate a porta de maneira forte. Tá tudo bem? Ou seja, eu estou descrevendo as ações observáveis da pessoa, sem julgar, sem generalizar, sem culpar. Isso favorece a comunicação. Verificação da percepção que eu tenho em relação ao outro. É uma verificação dos sentimentos do outro. Isso aumenta demais a empatia, porque mostra que eu estou percebendo a outra pessoa e ela percebe isso. Então eu verbalizo a minha percepção sobre o que o outro está sentindo, a fim de verificar se eu estou compreendendo direito os sentimentos dele. Por exemplo, tenho a impressão, pessoal, que vocês estão bem cansados hoje. É isso mesmo? Olha como isso acolhe. Tenho a impressão que você não está bem hoje, que você está nervoso. Aconteceu alguma coisa? Então, isso aproxima as pessoas, isso
faz com que a gente demonstre que está percebendo o outro. Porque as pessoas hoje só olham para si mesmas e quando eu verbalizo assim, isso por si só já traz um grande acolhimento e favorece a comunicação, né? Por exemplo, também, nossa, eu sinto ou percebo ou tenho a impressão, né, de que você gostaria de mudar de assunto. É isso mesmo? Tamo junto? É um dos melhores exercícios para desenvolver a empatia também, pessoal. Não só para pela fluidez da comunicação. A quarta e última habilidade de comunicação nesse sentido é a descrição dos meus sentimentos. Então, consiste em especificar sentimentos verbalmente, seja por meio do nome do sentimento, das figuras de linguagem como metáforas ou de uma ação, de uma atitude. Então, por exemplo, eu me sinto mal quando você grita. Eu fico triste quando você não conversa comigo. Eu fico triste quando eu te mando uma pergunta e você não me responde nada. Eu gostaria muito que você respondesse o que eu perguntasse, mesmo que você não soubesse a resposta. Percebe? Então, assim, quando eu expresso o que eu me sinto, como eu me sinto, a gente consegue fazer o outro perceber o impacto que ele causa em mim, o impacto que a gente causa nas pessoas. Isso é super importante para desenvolver não só a comunicação, mas as habilidades interpessoais do modo geral. Todas as técnicas de assertividade que está num outro vídeo contém dentro de suas técnicas de conversação essas habilidades de comunicação que eu expliquei neste vídeo aqui com vocês. Então, para uma comunicação efetiva, a gente precisa ter autopercepção desenvolvida. Eu preciso perceber exatamente o que está acontecendo. Eu preciso ter um autoconhecimento para poder enxergar nas pessoas o impacto que eu causo nelas e o impacto que elas causam em mim, seja com ações, pensamentos ou comunicação. Agora, você ouve ou você escuta as pessoas? Você realmente presta atenção no que elas estão falando e respeita o ponto de vista delas? Temos que lembrar que sempre haverá vários pontos de vista. Falo isso em quase todos os vídeos aula, né? E as habilidades de comunicação, elas facilitam a compreensão mútua e a consequente resolução do conflito. Comunicar envolve outras questões. Então, por exemplo, eu preciso ter empatia e comunicação, né? Então, a empatia e a comunicação, elas são desenvolvidas, por exemplo, com as técnicas que eu tô falando aqui neste vídeo, como paráfrase, a verificação da percepção, a descrição de sentimentos e a descrição de comportamentos. Eu preciso ter clareza na linguagem, eu não posso supor que ele já entendeu. A gente precisa falar explicitamente tudo. O que eu quero que ele entenda e o que eu não quero que ele distorça. Eu preciso deixar tudo muito claro, muito preciso e muito explícito. O meu tom de voz também faz parte do entendimento da comunicação. Por isso que vocês têm que fazer emojis numa comunicação mediada pelo computador, para que as pessoas entendam exatamente o que você quer dizer com aquilo. Não basta só a frase, não é só o conteúdo, mas a forma com que eu falo faz toda a diferença. O corpo fala, pessoal. Se eu estiver falando assim com vocês, eu tô com o rosto fechado, eu tô brava, eu tô com um clima pesado aqui. Agora, se eu falar de maneira mais leve, com as expressões relaxadas, eu tô dando outro significado para o que eu tô falando. Então, a nossa linguagem não verbal, ela explica muito também sobre o que a gente quer comunicar e tem que tomar muito cuidado com isso. A linguagem e a cultura estão totalmente relacionadas. Então, às vezes, o que cabe num determinado país, num outro país é ofensivo. E mesmo dentro do nosso país, que tem tamanho de quase um continente, as regionalidades, né? A forma de se comunicar é regional e, portanto, a cultura local deve ser respeitada e conhecida antes da gente conversar, porque a gente precisa evitar gafes, né? Pagar mico, entendeu? Ou ofender alguém sem perceber. É uma das maneiras também.
Repare então, pessoal, que a gente precisa treinar essas habilidades de comunicação para a gente melhorar a empatia na conversação, para que as pessoas percebam que a gente se importa com o que elas estão falando e que a gente quer entender melhor. Isso facilita a comunicação, facilita a resolução de conflito interpessoal e é componente das técnicas de assertividade. Assertividade conversaremos num outro vídeo. Obrigada e até lá!